A minha situação, usuário de cocaína, usuário de crack, usuário do álcool. Essa era a minha situação. Eu tinha 47 quilos. Então, nesses 47 quilos, morando numa... A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aí em mais um vídeo do nosso canal IAD Jerusalém pelo YouTube. Eu queria agradecer você que está aí compartilhando os nossos vídeos, compartilhando para as outras pessoas, se inscrevendo no nosso canal. E não se esqueça sempre de você deixar o seu like e compartilhar esses vídeos que a gente está fazendo para outras pessoas também se inscreverem no canal. Hoje nós vamos ter uma entrevista com o presbítero Flávio, ele que congrega aqui conosco na IAD Jerusalém. E antes de nós começarmos essa entrevista, eu queria convidar você para ficar até o final do vídeo, que nós vamos ter uma novidade para você aí de um sorteio de uma cesta dos dias do namorado nesse mês de junho que está chegando aí, para aqueles que estão se inscrevendo no nosso canal. E nós vamos falar de regras que você precisa fazer para você poder ganhar essa cesta do Dia dos Namorados. Então, nesse momento, vamos fazer uma entrevista então aqui com o presbítero Flávio. Ele está aqui já conosco e nós vamos perguntar algumas coisas e ele vai nos responder. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que estão nas redes sociais com nós. A paz do Senhor, esperando que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, Amém. sua família. E a todos aí da igreja, de Jerusalém, São Luís, aqui, que a gente está hoje compartilhando aqui junto com todos. Viemos congregar aqui, fomos abraçados por todos. Que Deus abençoe também a todos, a nosso pastor Anderson também, deixa um grande abraço a ele. E que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos compartilhar esse vídeo. A gente tem uma conversa aqui, vamos estar testemunhando, falando algumas coisas que Deus fez, faz e continua fazendo. Amém. Presbítero Flávio, o senhor nasceu num lar cristão ou como que o senhor conheceu o Evangelho? Eu não nasci no lar cristão. Eu tive uma vida, pais e mãe católicos, avós católicos do interior e essa situação toda. Então essa veio a rotina de todos nós, assim, da família, sempre sendo católico. Aí ao decorrer do tempo, a minha vida em si, para me conhecer o Evangelho, como diz, eu passemos alguns sofrimentos, algumas lutas, alguma estrada de chão, vamos dizer mais certo assim, que a gente sofreu bastante até olhar e dizer, eu necessito de algo, eu necessito de paz, eu necessito de alegria, e eu não conseguia encontrar em lugar nenhum. Logo eu estarei resumindo algumas coisas na nossa conversa, mas quando eu conheci Cristo, eu tinha 35 anos quase de idade já, então faz 8 anos que eu sou cristão, faz 8 anos que eu sirvo a Deus, faz 8 anos que eu sou feliz em Cristo Jesus. Amém. Aí então, o presbítero irmão Flávio falando, que não nasceu no lar cristão, e isso é importante que alguém divulgou o Evangelho para o senhor. E eu queria saber como que o senhor chegou a entrar numa igreja. Alguém lhe convidou? O senhor escutou alguma coisa na rede social ou na televisão? Como foi que o senhor soube que Jesus poderia mudar a sua vida? Como a gente vinha na criança, adolescência, jovem, passando sendo adultos, sempre tem uma igreja próxima da nossa casa. Então a gente via muito falando de igreja, mas nunca dando atenção, porque a gente não foi criado com essa... Sempre para ir numa igreja, para você estar na igreja. Era aquele católico como católico que não vão na igreja. Então a gente era assim. E quando foi o evangélico na minha vida, foi no momento que eu estava passando a pior fase da minha vida, onde eu estava lá embaixo, chegou alguém, um missionário, chegou alguém que veio evangelizar e falou de Jesus Cristo para mim. E aí ele falou que Jesus era o único caminho que poderia me tirar daquela situação que eu estava. Aí quando ele falou disso, eu aceitei no meu coração e quis ver essa aí. E quando eu cheguei a querer ver e entrei numa igreja evangélica, aí quando Deus abriu essa porta para eu entrar, eu assentou a palavra do Espírito Santo dentro de mim, aonde que aí eu comecei a entender e compreender, ter discernimento das coisas espirituais, e aí foi aonde que a minha vida foi mudando. Mas antes disso tudo, teve um processo bem ardente, bem doído, bem sofrido,
porque aí a chegar hoje a ser crente, dizer, eis-me aqui, Senhor, para ser um adorador em espírito e em verdade, antes de chegar até nisso, para chegar até essa pessoa, para chegar a evangelizar, eu estava lá no Choco, lá no Logo, totalmente perdido, nas traças, às margens da sociedade, mas alguém me falou de Jesus e ele me viu. Amém. Uma pergunta que eu vou fazer para o senhor, porque assim, tem pessoas que vêm para a igreja, eles vêm por aquilo que Deus dá, e eles não vêm por aquilo que Deus é. Né? Porque tem muitas pessoas que eu vou na igreja porque eu estou com um problema financeiro, e se eu ir, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir a porta para mim. Pessoas desse tipo são pessoas que eles estão interessados naquilo que Deus tem para dar, mas não no objetivo de adorar a Deus. Eu creio que o Senhor veio com esse objetivo, de Deus tirar o Senhor da situação que o Senhor estava vivendo, rejeitado pela sociedade, rejeitado pela família, né? Era indigno perante onde vivia. Então eu creio que o Senhor veio para Jesus pela situação que o Senhor estava. O Senhor precisava de algo, porque pelo que o Senhor está contando, o dinheiro, a bebida, os prazeres desse mundo não preenchiam aquele vazio que o Senhor tinha dentro do Senhor, né? Sim, é totalmente... Porque hoje eu posso dizer assim, tem muitos que procuram a benção, não o dono da benção. É mais fácil você sentar no banco, vir aqui, pedir a Deus, que Deus ele vai te dar. Ele dá a benção, a pessoa vem, recebe a benção, recebe a vitória, recebe a organização financeira e não volta mais para estar ali compartilhando, para estar ali agradecendo. Então, no meu caso, eu não tinha mais para onde ir. Eu não tinha mais o que fazer da minha vida. A minha vida era totalmente jogada. Então, a situação que eu estava, a minha situação, usuário de cocaína, usuário de crack, usuário do álcool. Essa era a minha situação. Eu tinha 47 quilos. Então, nesses 47 quilos, morando na rua, como zumbi, dependendo de quê? De alguém me arrumar 10 reais ou eu tinha que me virar para arrumar 10 reais para usar um crack. Essa era a minha situação de vida naquele momento, com 33 anos de idade. Eu estava numa situação delicadíssima na minha vida. Eu tive um passado, se eu for começar do início contando, quando eu cheguei a Cristo, eu não tinha mais opções nenhuma, porque eu estava rejeitado por todos, mas Ele não me rejeitou. Jesus Cristo, Ele não me rejeitou. Que Jesus Cristo me tirou, da onde que Ele me tirou? Ele fez uma limpeza na minha vida. Todo mundo tem sonhos, passa por situações, vai vivendo a vida. E nesse momento da vida da gente, chegou um certo tempo da minha vida, 16, 17 anos, você vai viver tua vida particularmente, vai aventurar, vou embora de casa, vou sair, vou fazer acontecer. Mas antes disso, com 14 anos, eu conhecia cocaína, comecei a usar cocaína, usuário de cocaína. O álcool já fazia parte da minha vida, porque como muitas famílias têm um pai ou uma mãe que bebe, isso aqui, você compartilhava esse tipo de situações, os exemplos dentro de casa. Muitas vezes acontecia, meu pai e minha mãe não eram alcoólatras, mas eles bebiam, então se transformava assim em um álcool, porque a gente, como criança, adolescente, tinha facilidade ao álcool. Então essa situação, tudo isso a gente foi crescendo com essas dependências, com essas situações da vida que era o que a gente tinha de exemplo. E aí foi seguindo a vida, a gente foi viver, conhecia cocaína no mundo, as pessoas ofereceram, ninguém me obrigou, também foi opções, foi decisões, foi escolhas. Aí dessas partes de decisões que a gente foi escolhendo, fui usando, fui embora a Florianópolis, fui lá, usuário, além de usuário de cocaína, do álcool, ainda fui viciado em jogos, muitos jogos, e como eu disse assim, logo aos 23 anos eu tive um relacionamento com a minha ex-mulher, fui casado por um bom tempo, 12 anos, vamos dizer assim, de casamento, 11 anos de casamento, um casamento frustrado, porque a minha situação era de não ter respeito, era só viver na bagunça, viver no mundo, na prostituição, vamos dizer assim, com amantes, usando drogas, e onde tivesse droga a gente estava no meio, tentando usufruir da melhor droga. Cheguei a 47 quilos fisicamente, acabado, sem nada, morando na rua,
porque eu não tinha mais nada, tinha a casa da minha mãe sempre correndo atrás, tentando me abraçar, mas a pessoa que fica escravo, que sabe o que é uma escravidão do crack, a escravidão do diabo mesmo, sabe que a situação é crítica, porque nem da família começa a se rejeitar, você começa a rejeitar os teus amigos, começa a correr deles, porque e não tem mais convívio. E a única pessoa, muitas vezes, que está do teu lado, tua mãe, mas ela também tem um limite, há um desespero, uma situação que vai ficando cada vez mais triste. A família sofre junto. Porra, e como sofre. Aí houve uma pessoa que veio falar de Jesus. Eu nunca te conhecia, hoje ele é meu amigo, ele é um pastor lá em São Paulo, o pastor Márcio. Ele morava em Lages, ele veio falar de Jesus para mim, ele era camelô, veio falar de Jesus para mim. Só vem falar de Jesus e tal. E a gente vai ouvindo, outra pessoa vem falando, Joede, maestro, vem falar de Jesus para mim. Então você vai ouvindo, de repente, quando eu vi, eu estava dentro de uma igreja, o convite do Joede, aí estava o pastor Rodrigo, lá na sede. Falei que o pastor Rodrigo já era meu amigo já da infância, a gente estudou junto. Ele me abraçou, disse, vou te ajudar. Me apresentou o pastor Elias veio, me abraçou, orou por mim, profetizou e disse, você permanecer 1 ano na minha presença, falando da profecia, se você permanecer 1 ano na minha presença, nova criatura te farei. Essa foi a palavra da profecia, mas isso eu já tinha ouvido antes, um dia que eu estava usando no morro sozinho, o crack, quando a palavra impactou no meu ouvido, se humilha, clama a mim, se humilha na minha presença, que nova criatura te farei. Foi 2 vezes que eu ouvi, quando eu estava usando o crack, essas palavras no meu ouvido, que eu fiquei achando que eu estava delirando, mas já era Deus trabalhando. E quando eu fui até a igreja, a convite do Joete, fui abraçado pelo pastor Rodrigo, e o pastor Elias, que me abraçou e orou por mim, e profetizou, se você permanecer 1 ano na presença de Deus, você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. E eu permaneci, indo na igreja, tranquilo, depois que eu saí de uma clínica, né, eu permaneci na igreja, indo bem, certinho, eu tive uma recaída. Nessa recaída, mas eu não deixava de ir na igreja. Na quarta, eu não usava crack para ir na igreja. Depois de que eu saía da igreja, eu passava na tal de lona. Eu já estava em casa, de volta, então, mas eu tinha que passar na lona. Eu ficava até no sábado usando crack, lá na lona. Aí no domingo eu saía com a minha filha, passeava, tudo, não usava crack, domingo eu ia na igreja. Eu saía domingo da igreja. Então a gente estava lutando, mas fiquei uns meses assim, resistindo. Até que voltar a conversa aqui, conversa ali, fala de Jesus, e a gente tentando buscar forças para tentar sair. Porque já foi falado, foi pregado, mas estava ali cravado, Jesus dizendo, o Espírito Santo estava dentro dizendo, eu tenho algo contigo, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Aí você ficava ali, eu já tinha passado todo um processo, estava começando a levantar, de repente eu voltei a comer as bolotas, eu voltei para trás para me comer, e eu dizia, eu não quero mais, eu não aguento mais voltar para trás de novo. Depois tinha começado a lapidar o vaso, tinha começado a montar o vaso de novo, que estava quebrado, estava ali sendo usado pelo diabo, estava usado pelo inimigo, a minha vida era usada por ele. De repente, Jesus Cristo entrou, não, a partir de hoje é eu que tomo conta. E aí, eu mesmo quis voltar, e ele teve a misericórdia de mim, e me aceitou novamente como filho, e disse, eu vou te cuidar. E aí, a conversão, faz 8 anos, aí teve a recaída de 1 mês, 2 meses de recaída. Após, minha filha vai fazer 7 anos, a mais nova, então ela vai fazer 7 anos, faz 7 anos assim exatamente, que depois que eu aceitei assumidamente Jesus Cristo verdadeiramente como meu único suficiente Salvador, minha vida só foi, teve um processo de ir para a caverna, como eu disse, a minha ida à caverna, Deus me tirou, houve a separação mesmo definitiva da minha primeira esposa, então não teve mais casamento, não deu mais certo o casamento, mas eu tinha uma filha, essa minha menina tinha 2 meses, fui morar dentro do hotel, trabalhar de manutenção, fiquei nesse hotel, lá no Hotel Planalto, eu fiquei lá, trabalhando, mas na quarta e domingo eu ia na igreja, certinho, e fiquei, escondido lá da sociedade, só trabalhava lá no hotel para
A igreja, da igreja para o hotel. Era assim a minha função. Mas o Espírito Santo foi trabalhando. De repente, passou 6 a 7 meses, eu já virei gerente do hotel. Eu fiquei administrando tudo o hotel. Por 3 anos e meio eu fiquei gerente do hotel. Aí saí do hotel quando eu conheci minha esposa, quando eu casei. Novamente, a gente casou. Antes era só juntado, não era casado. Eu casei agora, então a gente casei. Tudo foi um trabalhar de Deus. Daí lá do lixo, lá de onde que eu estava, um homem que já era para estar morto. Mas Jesus Cristo, alguém falou de Jesus para mim. Esse alguém que falou de Jesus, e Jesus, eu aceitei no meu coração. Jesus Cristo veio e mudou a minha história. Meus irmãos, você que está nos assistindo, queria deixar uma palavra para nós terminarmos o vídeo. O mesmo Jesus que mudou a vida do presbítero Flávio, ele vai mudar a sua vida. Aleluia. Ele vai mudar a sua vida. Quem sabe nós estamos falando com você que vai assistir vai assistir esse vídeo, e você sabe de uma pessoa que está na mesma situação que o presbítero Flávio estava. Ele pode mudar a sua vida. Eu queria convidar você para procurar uma igreja. Não precisa ser a igreja Assembleia de Deus aqui da Jerusalém, do bairro São Luís. Vá na igreja mais próxima que você tem, aí na sua casa, aí no bairro onde você mora. Vá dentro dessa igreja, visite, ouça a palavra, que a mesma palavra que mudou a vida do presbítero Flávio, ele vai mudar a sua vida também. Amém. E eu te digo uma coisa para nós encerrarmos esse vídeo. A única pessoa que pode mudar a tua história, a história que você tem, é você mesmo. Só você pode mudar a situação que você está vivendo hoje. A Bíblia, ela relata de uma história de um moço, de um menino chamado Josias. O vô dele era um mau caráter, o pai dele piorou ainda, mais mau caráter ainda. Mas esse moço, ele não seguiu o exemplo nem do pai e nem do seu avô. E ele se tornou um grande rei. Um grande rei. E o que eu agora estou falando aqui é o mesmo caso do presbítero Flávio. O pai dele, ele falou que também tinha vícios, a mãe dele, mas ele tomou uma atitude. Ele se levantou da onde ele estava. E ele disse assim, eu preciso mudar. Eu preciso de uma mudança de vida. E ele mudou. E olha o que Deus fez na vida dele. E eu queria convidar você para mudar de vida também. Para você sair dessa vida que você está, principalmente hoje numa droga que ela é consumida por muitos jovens, chamado crack. O mesmo Jesus que tirou o presbítero Flávio do crack, ele quer tirar você também. E para nós encerrar essa entrevista, presbítero Flávio, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor está aqui agora, vai fazer uns 2 meses congregando aqui conosco na IAD Jerusalém. O senhor congregava na sede, né? Eu congregava no Canaã. No Canaã, depois na sede também o senhor congregou? Comecei na sede, daí da sede vim para o Canaã. Isso, Canaã. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, daí eu vou fazer essa pergunta englobada na nossa igreja do campo aqui de Lages. O que a Assembleia de Deus aqui em Lages e a Assembleia de Deus aqui da Jerusalém, ela significa na sua vida? O que ela significa? Qual é hoje, o que o senhor vê que ela pôde trazer para a sua vida, para a sua casa e para a sua família? A Assembleia de Deus, hoje sim, vamos falar a igreja. O que ela trouxe de benefícios é a palavra de Deus que foi pregada. Uma igreja que se usa a palavra. E tudo que tem confronto, traz arrependimento. Aqui, quando é pregado a palavra de Deus, é assim que eu me sinto assim, porque não é que eu passei em vários ministérios, a gente vai, quando eu me converti, eu fui para a Assembleia de Deus da Madureira. Foi ali que além de ir para a sede primeiro, a gente foi para a Madureira, foi uma situação que, no começo da caminhada, ficamos lá por 3 anos e meio, e a gente voltou para a sede, fomos abraçados novamente pelo nosso pastor Elias, e aí o que eu digo? A gente volta para a raiz, volta para onde que tem. Então a Assembleia de Deus hoje, na minha vida, aqui onde que eu estou, no setor Jerusalém hoje, é um início de uma nova caminhada, um recomeço de tudo o que nunca parou. É um recomeço de fazer obra, fazer a missão. E a Assembleia de Deus, na minha vida, é Cristo movendo dentro do meu coração. Seria um resumo mais ou menos assim, em geral.
E aqui não vai ser diferente também. Espero poder somar, compartilhar e me sentir bem aqui. Então, tem tudo para nós fazer uma obra, a obra para o Senhor, uma obra para a casa de Deus, que venha a ser abençoado esse povo e esses que vão compartilhar junto. Deus abençoe, presbítero Flávio, por o senhor ter aí ter vindo aqui fazer essa entrevista conosco. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e vai ser papai de novo, né? Está vindo aí, como é o nome da... Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Na semana, acho que creio, mais uns 10 dias a gente vai saber o que é. Vovô, já sei que você é uma menina que vai vir ainda, da minha filha também, então vou ser vovô. Mas você vovô, você titio também, minha irmã também, que vai ganhar neném agora. Era minha pastora ali, que é minha dirigente no Canaã, meu cunhado e meu dirigente. Então é tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. É bênção de Deus. Bênção de Deus. Queria pedir para o Rafael focar em mim aqui, que eu quero trazer a novidade. Falar para você aquilo que eu te falei no começo do vídeo. Nós vamos ter um sorteio de uma cesta no Dia dos Namorados. O mês de junho será um mês de bênção para você se inscrever no nosso canal e também para você poder ganhar essa cesta do Dia dos Namorados. O que você precisa para isso? Tem algumas regras. Qual é a regra, Luiz Fernando? É você seguir a gente no nosso Instagram. Aqui embaixo você vai ver ali como você faz para nos seguir no Instagram. Você precisa se inscrever no nosso canal, no canal aí IAD Jerusalém, nosso aqui no YouTube. E você também precisa postar no seu story, lá no seu Instagram, marcar alguém, um dos seus amigos. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser para você ganhar essa cesta abençoada que aqui a nossa igreja IAD Jerusalém estará dando para você. Então eu queria agradecer você que nos acompanhou até agora. Fique com Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus.